meus amigos, eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Polisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema deste nosso vídeo está no livro de Samuel, no primeiro livro, no capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 12. O rei Saul estava desesperado, estava enfrentando uma guerra violenta contra os filisteus, estava em desvantagem e queria uma direção de Deus, como o que fazer para não perder a guerra. O profeta Samuel havia morrido naqueles dias, portanto ele não tinha quem consultar da parte de Deus. Haviam também outros canais, como Urim, Tumim, que eram as pedras que havia no peitoral dos sacerdotes, e haviam sonhos, Deus falava por sonhos, mas nenhum destes canais estava aberto. Então ele, desesperado, procurou uma feiticeira na terra de Endor. E ao encontrá-la, pediu a ela que fizesse uma cerimônia para invocar um morto. E ela perguntou: a quem você quer que eu invoque? A quem você quer que eu traga do mundo dos mortos? E ele disse ao profeta Samuel. Ela fez a sua invocação e de repente, olha o que aconteceu. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? A mulher ficou assustada, porque ela percebeu que aquele visitante noturno era o rei Saul. E foi ele mesmo que havia exterminado os feiticeiros de Israel, a ponto dela ser obrigada a fugir para não morrer. Porque havia uma lei onde Deus dizia: a feiticeira não deixarás viver. E ele então acalmou ela: não se preocupe, eu garanto que não vai te acontecer nada de ruim. E me conta aqui, o que é que você está vendo? E como é que é a sua aparência? E ela disse: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe perguntou: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem velho, um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e prostrou-se. Ora, ele percebeu que aquela mulher de fato tinha trazido ao profeta Samuel. Ele não estava vendo, mas pela descrição que a mulher lhe deu, era o profeta Samuel, porque os juízes de Israel traziam uma capa que os diferenciava de qualquer uma outra autoridade. E então, quando ele se inclinou em terra, veja aqui o versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que eu hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo dia e toda aquela noite. Amados, é muito interessante o que está acontecendo aqui, porque não é de agora que tem havido discussões. Teólogos, pastores, mestres da palavra têm julgado este texto da Bíblia, têm tentado entender, e todos eles são unânimes em dizer: Samuel não apareceu, aquilo foi um embuste.
Então esta é uma corrente de pensamento que afirma que Samuel não foi invocado, mas aquilo era um embuste, porque nenhuma das pessoas ali presentes, a não ser a feiticeira, percebeu, viu e enxergou ao vulto que tinha aparecido, ao espírito que tinha aparecido. Mas a descrição da mulher é muito, muito exata. E então alguns afirmam, não, isso é um espírito familiar, isso é manifestação demoníaca. Eu não estou aqui para defender nenhuma tese nem outra. Estou aqui para dizer o que eu entendi deste texto. Quando ela viu a figura do profeta, ela gritou. E pela insistência do rei, ela disse, eu vejo deuses. A palavra que ela usou aqui é a palavra hebraica Elohim, que é sempre utilizada quando se trata do rei, do Deus de Israel, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas também é uma palavra que pode se referir a anjos ou a um magistrado. Agora, para entender bem um texto das Escrituras, que não está muito claro, temos que levar em consideração o contexto, não é, em que está inserido o assunto. Então, o contexto ali não é para Deus, para se traduzir como Deus, que ela tenha visto a Deus. O contexto realmente trata-se de que ela viu a figura de um magistrado. E a palavra de Deus é muito séria quando ela proíbe contatos entre vivos e mortos, proíbe realmente o trabalho do médium, né, nas suas invocações, e inclusive mandou exterminar os feiticeiros porque ele não queria que o seu povo tivesse contato com esse tipo de gente. Agora, lá no capítulo 8 do profeta Isaías, eu vou ler aqui rapidamente, é importante, porque este eu considero um dos textos mais importantes, né, para se elucidar o que está acontecendo aqui. No capítulo 8 do profeta Isaías, tem um texto muito, muito forte quando Deus proíbe e amaldiçoa pessoas que se recusam a consultar a Deus, se recusam a buscar a Deus para buscar a opinião dos médiuns, dos feiticeiros. Então Deus diz o seguinte, olha: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ora, por que Deus proibiu esse tipo de contato do médium intermediando, né, uma consulta a um morto? É porque isso é perigoso? É porque você vai estar lidando com demônios? É porque não é garantia, não há prova de que você está falando com quem realmente você entende? É embuste e Deus não quer que seus filhos sejam enganados? Pode ser todas essas respostas. Mas eu pergunto a você, por que Deus proibiria a consulta aos mortos se isso não é possível? Por quê? Por acaso existe nas Escrituras algum texto onde Deus proíbe o homem de voar? Não, porque o homem não voa, Deus sabe disso, quem voa é pássaro, e não existe nenhuma proibição ao homem voar. De modo que o homem hoje voa através de aviões, de balões, enfim, de aparelhos tecnológicos. Então, o que eu pergunto é o seguinte: o que de fato aconteceu ali? O que eu entendo pelas Escrituras é que aconteceu ali um monte de coisa, menos embuste e menos manifestação demoníaca. Porque mesmo Satanás, ele não seria capaz de prever os acontecimentos do dia seguinte, quando Israel perderia a guerra, Saul e seus filhos seriam mortos. A profecia que houve ali, da boca de Samuel, foi exata. O profeta, inclusive, falou de situações que só eram do conhecimento dele, do profeta e do rei Saul. Então,
eu não acredito que houve ali um embuste. Não acredito que foram espíritos enganadores, muito embora esta possibilidade exista, porque houve uma profecia muito exata. No dia seguinte, realmente, Saul perdeu a guerra e morreu tanto ele como seus filhos. E Israel foi disperso. Então, o que aconteceu ali? Realmente aquela mulher conseguiu trazer o profeta Samuel? É o que o texto mostra. Não há muito aquilo que se discutir. Agora, é a possibilidade de embuste quando o homem procura um médium? Sim. Porque eu não acredito que existam muitos que consigam invocar um morto. Nos dias de Saul, havia uma feitiçaria muito forte em toda aquela região. Feiticeiros tinham invocações para trazer mortos ao convívio dos vivos. Porque a Bíblia, em canto nenhum, não diz que isso não é possível. Há uma proibição. Deus proíbe veementemente que seus filhos se envolvam com mediunidade, com espiritismo, com invocação de mortos, com feitiçaria. Agora, o fato de Deus proibir não significa que não possa haver essa possibilidade. Eu acredito que não é muito corriqueiro que um médium consiga invocar um morto. É mais fácil ele invocar um demônio nas suas sessões. Isto é mais corriqueiro. É por isso que a pessoa normal e avisada não vai se meter com coisa desse tipo, porque ele vai acabar sendo enganado por demônios. Agora, eu reconheço que o texto não está falando que não existe essa possibilidade. Mas o fato é que aquela mulher repetiu palavras que ela não tinha conhecimento. Ela não podia saber que Saul morreria no dia seguinte ou na semana seguinte. Ela não podia saber disso. A guerra, sim, talvez ela soubesse que havia uma guerra, mas ela estava numa região distante do conflito. Então, tudo ali é possível ter acontecido. Um embuste, manifestação demoníaca, mas não é isso que parece que o texto está dizendo. Porque o profeta Samuel aqui foi muito claro em tudo quanto ele falou. De modo que ele disse: amanhã você e os seus filhos vão estar comigo. Foi muito claro, vocês vão morrer, vocês vão vir para o mundo espiritual. E o rei Saul estava tão fragilizado e assustado que ele caiu desmaiado. Agora eu pergunto para você, o que foi que de fato aconteceu ali? É possível trazer um morto ao convívio assim, ao diálogo com um vivo? É possível, sim. Porque se não fosse possível, este assunto não estaria sendo assim descrito deste modo pelas Escrituras. Agora, o fato de ser possível consultar mortos, isto não torna esta prática legítima nem confiável. Eu considero uma prática perigosíssima. Todas as pessoas que se envolvem com a prática da mediunidade, elas estão em estreita relação com demônios, com espíritos mentirosos, com espíritos familiares que muitas vezes conhecem uma história de uma família, de uma pessoa, porque está naquela família há gerações. Ele sabe de tudo. Mas ele também não vai ser capaz de profetizar a morte de um ungido de Deus. Saul estava em pecado, mas era um ungido de Deus. Portanto, o fato de ser possível ou não legitima a prática da mediunidade. Deus proibiu isso. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Dê o seu like, compartilhe e fortaleça esse canal. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Sejam todos bem-vindos.